Olá e bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. E, como sempre, um agradecimento especial a todos vocês que se tornaram assinantes no Substack, no Patreon, aqui no YouTube, ou que de alguma forma apoiaram meu trabalho. Eu aprecio cada um de vocês. Em um ambiente de segurança global cada vez mais volátil, há alguns dias, a Rússia fez um gesto significativo que merece atenção internacional. Claro, a grande mídia ocidental não vai contar isso para você, simplesmente porque é mais uma verdade inconveniente. O presidente russo Vladimir Putin propôs a extensão do Tratado New START, e vamos discutir em detalhes o que isso significa em apenas um instante. Ele propôs fazer isso voluntariamente por mais um ano, além de sua expiração em fevereiro de 2026. A iniciativa ocorre em um momento em que acordos de controle de armas têm sido sistematicamente desmantelados, ignorados, e a estabilidade estratégica, segundo muitos acreditam, está por um fio. A oferta de Putin é um sinal de um cálculo estratégico fundamentado na responsabilidade. A Rússia age como um ator responsável. Segundo sua declaração de 22 de setembro, Moscou está se oferecendo para aderir aos limites do Tratado New START por mais um ano. E faz isso não porque é obrigada após a expiração do tratado, mas porque está fazendo isso para evitar alimentar uma nova corrida armamentista nuclear. Vladimir Putin deixou claro que essa extensão seria um ato unilateral, mas seria condicionada a que os Estados Unidos demonstrassem contenção semelhante. Se Washington retribuir, é claro, uma estrutura frágil para o diálogo estratégico poderia ser preservada, ao menos temporariamente. Agora, vamos dar um passo atrás e lembrar o que o Tratado New START realmente representa. O que ele significa? Ele foi assinado em 2010 pelo ex-presidente russo Dmitry Medvedev e pelo ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama. Foi um acordo histórico de controle de armas. Ambas as nações se comprometeram a reduzir o número de mísseis balísticos intercontinentais, mísseis balísticos lançados por submarinos, bombardeiros pesados e suas respectivas ogivas nucleares. Foi um raro caso de sucesso no campo da redução de armas estratégicas. O Tratado New START, sem dúvida, tornou-se um pilar da arquitetura de segurança global. A Rússia respeita esse acordo desde o início. Ela mantém a transparência e cumpre suas disposições. O mesmo, infelizmente, não pode ser dito dos Estados Unidos, que ao longo dos anos demonstraram um padrão de abandonar tratados importantes de controle de armas. Primeiro, o Tratado de Mísseis Antibalísticos sob Bush, depois o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário e o Tratado de Céus Abertos sob Trump. Essas retiradas minaram a confiança e enfraqueceram décadas de estabilidade estratégica. Apesar desses retrocessos, a Rússia manteve um curso constante. Respeitou o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário até que ficou evidente que os Estados Unidos estavam violando seus próprios termos. Só então Moscou suspendeu suas obrigações. Esse comportamento reflete uma posição russa consistente. O controle de armas deve ser mútuo, deve ser verificável e deve se basear na igualdade, não na coerção, não no sentimento de excepcionalismo de alguém. A raiz do problema está na tentativa incessante de dividir o mundo em nós e eles, em democracia e autocracia, em um jardim florescente e uma selva, aqueles que estão à mesa e aqueles que estão no cardápio, nos escolhidos que podem tudo e no resto que por algum motivo é obrigado a servir. Defendemos a adesão inabalável ao princípio da igualdade. É essa garantia que permite que todos os países possam ocupar seu devido lugar na ordem mundial de hoje. Independente de seu porte militar, do tamanho de sua população ou do tamanho de seu território e economia. A situação atual é ainda mais precária, é claro. Com o novo START previsto para expirar em 2026, ele permanece como o último grande acordo de controle de armas entre as duas maiores potências nucleares do mundo. Sem esse acordo, o mundo entra em um território verdadeiramente desconhecido, onde talvez não haja mais limites legais para arsenais nucleares,
nem mecanismos de verificação, nem linhas formais de comunicação. O risco de erro de cálculo ou de conflito acidental se torna perigosamente alto. A iniciativa de Moscou de estender esse tratado, mesmo que por um ano, mesmo que temporariamente, é uma rara oportunidade para a Rússia e os Estados Unidos, as maiores potências nucleares do mundo, retomarem a diplomacia e reduzirem as tensões. Isso cria espaço para um diálogo renovado, desde que, é claro, Washington responda de forma construtiva a essa iniciativa. Agora, infelizmente, isso está longe de ser garantido. Até agora, o governo Trump não demonstrou interesse em se envolver seriamente com a Rússia nesse aspecto. 8 meses após o início de seu mandato, Trump não tomou nenhuma medida concreta para negociar uma extensão ou sequer reabrir a conversa. Além disso, há uma pressão crescente em Washington por uma China em futuros acordos de controle de armas. E isso é algo que Moscou pode impor unilateralmente. Pequim tem suas próprias prioridades estratégicas e rejeitou repetidamente ser envolvida no que considera uma questão bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia. Você concordaria que, embora o objetivo do controle multilateral de armas seja louvável, é uma ótima ideia, usá-lo como pré-condição para evitar negociações por completo é, no mínimo, desonesto. A reação europeia também foi bastante mista. Alguns círculos políticos no Ocidente interpretam a oferta da Rússia como um sinal de fraqueza. É claro que fariam isso. Por que não diriam isso? E acreditam que a pressão contínua sobre a Rússia resultaria em concessões. Mas essa interpretação ignora a realidade da tríade nuclear modernizada da Rússia. Relatórios indicam que mais de 90% da tríade nuclear do país foi modernizada. Além disso, o Ocidente continua ignorando as mensagens consistentes de Moscou, que afirma estar disposto a dialogar, mas não aceitará ser coagido ou ameaçado. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou isso durante uma recente reunião do Conselho de Segurança, no final de setembro. Ele lembrou ao mundo que o compromisso da Rússia com a estabilidade estratégica não é motivado pelo medo, mas pelo desejo de evitar mais caos. A Rússia não quer escalada. E ele falou de forma bastante clara. Disse que a Rússia é capaz de responder a qualquer ameaça, e não apenas com palavras, mas com medidas militares e técnicas reais. Terá chegado ao fim. Isso significa que as últimas restrições diretas ao potencial nuclear ofensivo serão suspensas. A remoção total dessas limitações não seria uma medida razoável. Isso teria uma influência negativa sobre os objetivos do Tratado de Não Proliferação. Para uma escalada adicional da corrida armamentista e proporcionar um nível de previsibilidade e contenção que acreditamos ser justificado manter durante esta fase turbulenta do status quo, a Rússia está disposta a continuar, por mais um ano, a manter as limitações quantitativas centrais previstas nesse tratado após o término do tratado atual. Como resultado, tomaremos novas decisões posteriormente, de acordo com a situação, e acreditamos que a estabilidade só é possível se os Estados Unidos agirem de maneira semelhante, e não tomarem medidas que possam minar ou perturbar o atual equilíbrio do potencial de dissuasão. Ele também mencionou o fim da moratória sobre o desdobramento de mísseis de alcance intermediário e curto em resposta às implantações americanas na Europa e na Ásia. Ele alertou que ações desestabilizadoras do Ocidente não ficariam sem resposta e poderiam, de fato, ser refletidas. Por fim, ao se oferecer para estender o Tratado START, que está prestes a expirar, o presidente russo reiterou o compromisso com a diplomacia. Manter o status quo sob o novo START, mesmo que temporariamente, serve aos objetivos mais amplos de previsibilidade, contenção mútua e segurança global. Mas aqui está o que importa. Essa boa vontade precisa ser correspondida. Sem uma ação recíproca, a Rússia deixou claro que reconsiderará sua posição. Eu diria que a mensagem mais ampla é bastante preocupante. O controle estratégico de armas não é um jogo. As apostas são existenciais, são extremamente altas.
não poderiam ser mais altas do que isso. Com o fracasso de acordos anteriores e a relutância dos líderes ocidentais em se engajarem de forma significativa, estamos caminhando para um futuro em que a dissuasão nuclear pode operar sem regras, sem limites ou até mesmo sem verificação. E esse é um mundo no qual nenhum de nós deveria querer viver. Se os Estados Unidos verão a oferta russa como uma oportunidade ou a descartarão como irrelevante, ainda não se sabe, mas o tempo está definitivamente se esgotando. Com apenas alguns meses restantes antes do Tratado New START expirar em fevereiro, a janela para a diplomacia pode estar se fechando rapidamente. No fim das contas, a proposta da Rússia pode ser mais do que um gesto diplomático. Pode ser a última chance de preservar um fio de estabilidade estratégica em um mundo que parece cada vez mais determinado a destruí-la. A questão agora é se alguém em Washington está ouvindo. Muito obrigado por assistir. Espero que você considere apoiar meu trabalho. Torne-se um assinante aqui no YouTube, Substack e Patreon. Adoraria ver você nas minhas plataformas alternativas de mídia social. Os links estão na descrição abaixo. Tenha um ótimo restante de dia e nos vemos em breve por aqui. Cuide-se.